Vamos calcular a transformada de Fourier do sinal 10 seno de 2t menos 1. Vou usar propriedades, mas primeiramente eu vou considerar como já conhecendo a transformada de seno de t, transformada essa generalizada. Então vamos colocar aqui, transformada generalizada, já que estritamente falando essa função senoidal não traz convergência no cálculo da transformada de Fourier. Quando calculamos pelo método da transformada generalizada, vamos encontrar Jπ delta de ômega mais 1 menos delta de ômega menos 1. Essas funções impulsos são aquelas funções cola, que tapam um buraco, que ajudam a gerar transformada de algo que, estritamente falando, não tem transformada. Então vamos partir deste cenário. Eu vou considerar aqui, esse 2t como um t'. Então, eu vou ter t menos 1. Então, o que isso significa? Desse termo 10 seno de 2t menos 1, eu vou realizar primeiramente o deslocamento no tempo, e na sequência vou considerar a escala no tempo. Porque do ponto de vista dessa troca de variáveis, primeiro eu desloco o sinal seno de t para t menos 1. Depois eu pego a variável t do resultado, ou a variável t', e estico ela, ou comprimo ela, no caso, por um fator de 2. Tá? E depois multiplico tudo por um ganho 10. Tá? Então é importante saber a ordem, para a gente poder calcular corretamente. Então já vou colocar aqui o ganho, 10 seno de t' menos 1, tem como transformada de Fourier 10, que multiplica Jπ, delta de ômega mais 1, menos delta de ômega menos 1, e na menos j ômega. Então, aqui, propriedade do deslocamento. Vamos só lembrar a propriedade do deslocamento. Se eu conheço x de t e x de ômega, x de t menos a tem como transformada x de ômega multiplicando por e na menos j ômega a. Então, só reforço, vejam, menos a, e só para deixar mais claro ainda, t mais a, x de ômega e na mais j ômega a, mais a, mais a. Tá? Então, fica bem claro o uso dessa propriedade aqui. Pela presença do nosso e na menos j ômega 1, já que eu tenho atrás menos 1. Agora a propriedade da escala. Então agora seno de 2t menos 1. Então veja, todas as variáveis t' foram substituídas por 2t, provocando a escala. Então o que a gente vai ter? Propriedade da escala temporal. Então, se eu conheço x de t e sua transformada, se eu quiser x de at, eu divido por 1 sobre a, x de ômega sobre a. Tá? Eu já coloquei multiplicando por a, fazendo uma compressão no tempo, para a gente já ter o resultado direto aqui nessa expressão. Então, o resultado que a gente vai ter direto, 10 sobre 2, Jπ, delta ômega, desculpe aqui, vou colocar aqui bem claro, delta ômega dividido por 2 mais 1, mais delta ômega dividido por 2 menos 1, menos aqui, né? E na menos j ômega dividido por 2. Então, veja, em todas as variáveis ômega, eu as dividi por 2.
Bom, aqui se eu olhar em formulários eu não vou encontrar esse resultado. Tá? Eu vou usar agora uma propriedade exclusiva do impulso. Tá? Só vou reescrever a expressão para tornar isto evidente. 10jπ, 10 sobre 2, note que o 2 eu ainda estou deixando ele, sem simplificar o fator 10 sobre 2. Então, veja, vou tirar um mínimo aqui. Não estou mudando nada até agora. E na menos j ômega sobre 2. Agora tem uma propriedade que é exclusiva do impulso. Então, vou colocar para o delta de ômega. Quando eu tenho delta A, colocar melhor, delta ômega sobre A, ou seja, veja, eu expandi a função delta de ômega. Isso fez com que a área mudasse. Para representar esse aumento de área adequado, eu transfiro essa divisão para fora. Tá certo? Desculpe. Aumento de área. Então, isso é exclusivo para a função impulso de ômega, de t, no caso ômega. Então, isso vai fazer com que esse fator de escala, se observar, é como se tivesse aqui um ômega' sobre 2, ômega' sobre 2. Tá? Então, esses dois termos, delta de ômega' sobre 2, são modificados de acordo com essa propriedade da escala do impulso. Então, aqui, ó, escala do impulso. Tá? Representar a mudança de área. Então, o que eu vou ter? 10 sobre 2 jπ, 2 delta de ômega mais 2, menos 2 delta de ômega menos 2. E na menos j ômega sobre 2. E, naturalmente, o que eu vou encontrar para 10 seno de 2t menos 1 será 10 jπ delta de ômega mais 2 menos delta de ômega menos 2 e na menos j ômega dividido por 2. Então, só para a gente refrisar aqui graficamente, no tempo eu fiz algo assim, então, originalmente eu tinha este sinal, e eu fiz uma compressão de um fator de 2. Aqui está um esboço, tá? Só para a gente ter graficamente o que a gente está fazendo no tempo. Em frequência, se eu observar aqui para essas duas funções, tá? Então, para o original e para depois a que sofreu a escala, eu tenho impulso. A amplitude é complexa, tá? Por esse J, mas só para a gente ter aqui graficamente a situação que eu quero enfatizar bem aqui. Então veja, só estou demonstrando a operação de escala no tempo. Então veja o resultado, coloquei esses impulsos em menos 2 e mais 2. Então o que eu quero enfatizar, veja, quando eu faço uma compressão num domínio, por quê? Eu estou aqui, ó, manipulando por fator 2 o seno de t, menos 1. Eu faço uma expansão na frequência. Tá? Então, se eu comprimo num domínio, estico no outro, e vice-versa. Vamos resolver esse problema de outra maneira. Então, outra maneira. Reforço para os meus alunos que se você chegar até este ponto,
eu já considero o problema como resolvido. Tá? Não precisa lembrar da propriedade da escala, para o impulso. Tá? Isso é suficiente. Né? Então, a outra maneira que eu vou resolver vai ser a seguinte. O sinal x de t, 10 seno de 2t menos 1, pode ser reescrito como 2t menos meio. Tá certo? Então, veja. Eu simplesmente coloquei esse 1 dentro do t. Isso faz com que eu tenha agora 2t'. Tá? Se a gente for tentar avaliar qual a ordem das operações. Então, agora eu vou fazer primeiro a escala no tempo. E depois o deslocamento no tempo. Note que é o inverso do que eu fiz agora há pouco. Tá? Então, inicialmente eu fiz deslocamento, depois escala. Agora eu faço escala, depois deslocamento. Então, vamos começar aqui com seno de t, cuja transformada a gente encontra por tabela, j delta de ômega mais 1, mais delta, menos delta de ômega menos 1, certo? Bom, então, 10 seno, primeira operação, escala, 2 t'. Vou deixar o t' para a gente verificar bem isso. Então, o que nós fazemos? 10 sobre 2j, que faltou um pi, só isso, 10j pi, delta, ômega sobre 2 mais 1, menos delta, ômega sobre 2 menos 1. E nós sabemos que pela propriedade da escala do impulso, nós podemos reescrever isso tudo como 10 jπ delta ômega mais 2 menos delta ômega menos 2. Tá certo? Então, veja, essa passagem acabei de ver logo acima. Então, a gente já coloca dessa maneira. E agora, o nosso deslocamento no tempo. 10 seno de 2 no lugar de t', t menos meio, e não t menos 1, pela transformação que a gente fez algébrica nessa posição aqui. Então, quando nós fazemos isso, eu vou ter 10 jπ delta de ômega mais 2 menos delta de ômega menos 2 e na menos j ômega sobre 2. Então, veja, mesmo resultado, sem grandes dificuldades, tá? Justamente pela ordem que a gente fez, certo? Com o tempo, com a prática, a gente vai encontrando qual o caminho melhor a seguir. Não tem um caminho ótimo ou melhor. Tem a gente fazendo exercícios e notando para cada um as alternativas que a gente tem, lançando mão delas.